Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, hein? Nós tivemos ali jogador renascendo no São Paulo Futebol Clube, que é impressionante, mas merecia a vaga de titular no time do São Paulo, fez golaço no jogo treino e também tivemos uma conversa muito singela do Júlio Casares com o Zubeldia e as notícias, elas são assim, bastante interessantes para trocarmos uma ideia aqui hoje. Então vamos junto aí nesse vídeo, vamos junto lá trocar uma ideia. Ó, é o seguinte, você que tá afim de ver as últimas notícias do São Paulo, é por aqui, chega comigo. Gente, se você quiser dar uma compartilhada nesse vídeo, eu agradeço. Vamos lá! O São Paulo, ele teve um jogo treino, ele ganhou de 3-0. Os gols foram marcados por William Gomes, que foi um golzinho normal. O gol do Galopo, que foi um gol bastante interessante, e o do Eric, que foi um gol de placa. O que eu quero dizer com isso aqui? Esquecendo o William Gomes agora, que é um jogador que já deveria estar tendo muito mais minutos, já deveria ser um dos titulares do São Paulo, ele e o Henrique Carmo também. O Henrique Carmo eu até entendo que o Henrique Carmo é um jogador que o São Paulo, ele, por não ter conseguido a extensão do contrato, tá em negociação, o Henrique Carmo ainda não aparece entre os titulares do Tricolor, e pra nós, assim, que ficamos ansiosos e pensando, cara, o Henrique Carmo, ele precisa jogar, tudo bem o São Paulo segurar um pouco o rapaz aí às 7 chaves. Agora, o William Gomes, ele já deveria jogar no lugar de alguns tiozinhos aí do time do Tricolor, né? Não, tem uns tiozinhos aí, tipo Luciano e Rato, que não estão aguentando nem andar mais, e um cara igual o William Gomes precisa aparecer. Além deles, o Galopo, que o São Paulo pagou uma nota e ele foi esquecido no São Paulo, tá esquecido, escanteado. No que nós vemos o Galopo de vez em quando o São Paulo publica aquelas publicações bem safadinhas, sabe? Ele publica assim, tipo, o Jandrei falhou no jogo de 2 jogos atrás. Vem o Jandrei, aí aparece lá, antes era o Benítez, agora aparece sempre o Santiago Longo e também o Jamal Lewis, ou seja, o São Paulo compra os caras, o Zubeldia não usa, e é normal, não é só o Zubeldia, o Rogério Ceni fazia a mesma coisa, o São Paulo comprava, lembra, Pedrinho, Marcos Antônio, tinha um monte, e o Rogério mal usava os jogadores contratados. Aí o São Paulo o que fazia? Chegava na época do treino, nas imagens divulgadas pelo próprio São Paulo, era Rigoni, Benítez, Marcos Paulo, os caras apareciam e muito. Chegava no jogo, era Luciano, Rafinha, Léo Pelé, você já sabe, né? E agora a mesma coisa, o São Paulo coloca ali o Patrick Lanza que volta, coloca o Jamal Lewis, coloca o Santiago Longo, o William Gomes, e do nada nós vemos Luciano, Rato, sabe, o Rafinha, sempre o mais do mesmo, uma relutância inacreditável ao técnico do São Paulo em fazer trocas. Mas agora, ele coloca no jogo treino tanto o Galopo quanto o Eric. E o Galopo faz um gol de escanteio, onde ele sobe para cabecear. É verdade que subiu meio sozinho, mas é um movimento do corpo de quem sabe o que está fazendo. A informação que eu obtive lá de dentro é que o Galopo está treinando muito bem, tem tentado dar a volta por cima no São Paulo e essa tentativa dele pode surtir efeito. Nós temos dois caminhos para o Galopo. Um deles é ele ir embora do São Paulo, onde o São Paulo vai tentar usar como moeda de troca. O Enzo Dias, lateral esquerdo do River Plate, por exemplo, é um dos caras onde o São Paulo tá com vontade de contratar, de trocar no Galopo. Não é uma negociação tão simples não, mas é possível, claro que é. E por outro lado, o Galopo ele pode tentar ficar no São Paulo. A manutenção ou demissão do Zubeldia vão dizer muito em relação ao Galopo ficar ou não. Com o Zubeldia, o Galopo muito provavelmente não vai ter chances. E não é pelo Galopo, não é porque o Galopo vai treinar bem ou não, é porque o Luciano, para sair desse time do Zubeldia, se sai 30 minutos. Aí o Zubeldia volta já o Luciano rapidinho para mostrar que o Luciano não era o problema, sabe? Parece que é premeditado. Coloca o Luciano no banco, aí deixa o Rafinha e o Wellington apoiando, não põe meia nenhum, abre o Lucas na ponta esquerda, se vira ali com o Rato na direita, Caleri solto, totalmente perdido, e aí você passa 30 minutos, você devolve o Luciano pro time e tira um William Gomes, como aconteceu na Libertadores, como é de praxe fazer uma coisa que queima, sem querer ou de propósito, mas queima o jogador. Então pensar que o Galopo vai jogar com o Zubeldia, duvido eu dó. Mas o Galopo fez um golaço no treino que foi o segundo escanteio que ele cabeceia com total
flexibilidade, sabe? O movimento do corpo, ele é muito bem feito. E o Galopo, ele já tinha provado que ele era um bom centroavante, um bom jogador de finalização, quando ele joga com o Rogério Ceni de centroavante do Campeonato Paulista de 2023, né? Que foi o ano da Copa do Brasil. O São Paulo é artilheiro, o Galopo é artilheiro do campeonato, ele se machuca no Paulista mesmo, o São Paulo perde pro Água Santa, e aí o Galopo fica fora o resto do ano inteiro, volta agora em 24 e não consegue jogar, é verdade, ele não conseguiu jogar. Mas se ele for ser colocado de segundo volante, ele não vai conseguir mesmo. A perna é curta, o poder de marcação é zero, o passe não é bom. Onde que ele é bom? Uma arrancada final, cabeceio, chute e finalização de um toque só na bola. Então ali ele pode jogar e tá jogando muito bem no treino nesse ataque aí do São Paulo. Outro que vem bem também, que vale a pena fazer esse registrinho aí, é o próprio Eric. O Eric, ele faz um gol de placa no treino, no jogo treino. Ele tira a bola de um cara ali onde ele joga mesmo, ponta direita, vindo pro facão ali pro meio, pra meiuca na meia direita. Na hora que ele tira a bola do cara, ele nem pensa. Ele olha pro goleiro lá e tome neném. Sabe, tocou e corre pro abraço. E o goleiro nem se mexe, cara. O goleiro não vê a bola. Sabe aquele chute que o Rato deu contra o Corinthians? Foi tipo aquilo, só que mais colocado. Naquela mesma posição ali. Ele chega e chuta a bola no ângulo, o goleiro nem se mexe. Então o Eric é um jogador que tem as mesmas características que o Wellington Rato usa no São Paulo. A diferença é, o Eric tem sido um cara muito mais veloz. O Eric é um cara muito mais objetivo do que o Rato hoje. Porque o Rato, ele tá com o físico aparentemente muito comprometido. E aí você vê o Eric e o Galopo, os caras voando num jogo treino, eles precisam ter mais espaço, sobretudo pelo São Paulo poder ficar fora de uma Libertadores da América do nada. O São Paulo que vinha bem em 3 frentes, 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, o São Paulo do nada é eliminado das 2 Copas e aí o São Paulo para de ganhar no Brasileiro. Então, alguma mudança tem que ser feita. Alguma mexida urgente precisa ser feita. E é onde o Eric entra como um dos principais jogadores para assumir o lugar do próprio Wellington Rato. O Luciano também deveria dar lugar pro Lucas Moura. E aí na ponta esquerda fica ali pro William Gomes, pro Ferreirinha, o próprio Eric, né? Você tem 3 pontas para 2 vagas. E aí você fica brincando ali. Quem que tá melhor para hoje? É o Eric, é o William Gomes, é o Ferreirinha? E vamos fazendo um time rápido com o Lucas e mais 2 pontas e o Caleri de centroavante podendo ser o pivô. O São Paulo precisa de mudanças urgentes. Inclusive o Wellington e Rafinha passou da hora de darem lugar pro Jamal Lewis e pro Igor Vinícius, né? Pelo menos para tentarmos alguma coisa. Na mídia, recentemente, apareceu bastante sobre aquela bronca que o Zubeldia deu no Moreira e o Zubeldia teria cansado do Moreira, ficado meio nariz virado, sabe? Se Moreira não. Nós lembramos bastante também, já falei bastante isso aqui, que o Moreira, o Zubeldia, ele não fala nada com o Rafinha, com o Luciano, 2, assim, caras do panteão dourado pra ele. 2 caras intocáveis, você não olha feio não. Se chegar na coletiva já começa a defender e tal. Agora, quando foi com o Moreira, realmente o Zubeldia foi um dos poucos caras que o Zubeldia teve gritos mais incisivos. E foi bastante estranho. Um time que tem o Wellington, que não joga absolutamente nada. Um time que tem o Luciano, que não tá jogando absolutamente nada. Você tem o Rafinha, que não está jogando absolutamente nada. O Moreira toma uma bronca do nada. O que o Moreira fez menos que o Rafinha na temporada? O que o Moreira fez menos que o Wellington na temporada, sabe? E aí por que no Moreira a treta? Então o Moreira também, o São Paulo teve 3 propostas pelo Moreira, onde o próprio São Paulo recusou a venda, recusou empréstimo, recusou moeda de troca. O São Paulo segurou o Moreira e agora tenta colocar de volta para jogar. Depende do técnico aí, o técnico, né, o não flexível. O técnico mais conservador do mundo, depende dele agora tentar mudar a lateral direita e colocar Igor Vinícius e Moreira para disputarem a posição que o Rafinha com certeza não dá conta mais. O Rafinha com certeza não dá conta mais, isso aqui não tem mais jeito. A idade chegou pro Ronaldo Fenômeno bacana, chegou pro Romário, não vai chegar pro Rafinha. Né? Convenhamos, o Ronaldinho Gaúcho tá parado e o Rafinha tá jogando bola, não dá mais, não tem mais jeito. O Júlio Casares, ele chamou o Zubeldia pra conversar, trocar uma ideia de canto lá, e isso também tá dando o que falar, porque agora surge
qual que foi o teor da conversa entre o Júlio Casares e o Zubeldia. E o que o Casares teria feito ele não chama Belmonte, Rui Costa, Muricy e não chama aquela comissão técnica do Zubeldia. Não chamou Rafinha, que é um dos da diretoria do São Paulo aí, talvez, né? Parece, não parece? Não chamou o Luciano, conseguiram conversar com o Zubeldia ali sem o Luciano estar junto. Interessante pensar nisso, né? E aí, quando ele chama, o Júlio Casares chama o Zubeldia, ele chega e fala, você sabe o quanto que é importante a Libertadores pra gente. E nós precisamos que você conquiste a vaga para a Libertadores. Temos que estar lá até pelo orçamento do ano que vem, o time, o molde do time, o elenco, vai ser tudo montado com base no São Paulo estar ou não na Libertadores. Então a Libertadores realmente é muito importante, muda muito o time de patamar, muda o interesse de patrocinadores, muda o perfil do jogador que você vai contratar. Pensa num cara de oportunidade, Tipo aí, vou colocar o Lucas Moura, por exemplo. Quando veio pro São Paulo, veio de graça, veio para jogar 3 meses, depois renovou. Agora, o Lucas Moura, ele viria pro São Paulo sem ter a Libertadores no ano que vem ou não? É mais ou menos por aí. Então, quando tem a Libertadores para jogar, jogadores de oportunidade de mercado que tem que escolher time A ou time B, eles escolhem sempre o que está na Libertadores, muito provavelmente. Então, o São Paulo quer a Libertadores, quer a vaga. E quando o Júlio Casares ele conversa com o Zubeldia, é uma coisa que eu fico pensando aqui, acho que você também deveria pensar. Pensa comigo. Você chega assim e fala, Zubeldia, eu quero que você faça seu melhor. Eu quero que você classifique para Libertadores. Ora, ele não fez o melhor dele contra o Cuiabá, que nós perdemos de 2-0? Ele não fez o melhor dele contra o Fluminense, que nós perdemos 2-0? É claro que ele tem feito o melhor dele. É que o melhor dele, muito provavelmente, não serve. O melhor do Zubeldia provavelmente não sirva para os objetivos e ambições do São Paulo. O que tem que acontecer, então, para o Zubeldia conseguir ficar no cargo e classificar o São Paulo na Libertadores? É muito óbvio, são mudanças no jeito de pensar, mudanças na montagem do elenco, mudanças do que não deu certo e tem que fazer dar certo a todo e qualquer custo. Eu acho que é por aí que a conversa deve começar. Por que o Júlio Casares conversa com o Zubeldia e pede um resultado diferente se o elenco é o mesmo que já fracassou em inúmeros lugares, inúmeras competições, inúmeros jogos? Não adianta. Se não tivermos mudança no jogo contra o Vasco, é jogar a toalha, esperar pelo pior dos resultados do São Paulo e torcer para que o Zubeldia assuma do São Paulo logo. Agora, se ele fizer as mudanças que nós precisamos que ele faça e os resultados começarem a aparecer, aí sim o Zubeldia pode ter ali um respiro final. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse like aí. Compartilha esse vídeo. Posso contar com você, meu amigo? Tô contando então. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!